Ultimamente, o Oriente Médio tem estado frente a atrevidote conflitos locais, iniciados muitas vezes por motivos não explicados, até mesmo pelos mais brutais. No último domingo, dia 19, tivemos a notícia que o líder iraniano e presidente do país Ebrahim Raisi sofreu um acidente de helicóptero e veio a falecer. Embora nenhuma autoria tenha sido assumida até o momento de nenhum grupo ou país rival, fato é que o regime iraniano ao longo de décadas acumulou inimigos dentro e fora de sua região. Mas quem foi Ebrahim Raisi? Porque o Irã ainda continua no regime ditatorial e comanda muitas vezes com mãos de ferro pelo regime. Hoje vamos falar sobre uma figura central na política iraniana, Ebrahim Raisi, o atual presidente do Irã. Vamos explorar sua trajetória, suas políticas e o impacto de sua liderança no país e no mundo. Para você que está chegando agora no canal, este aqui é o Prefiro Investir, canal que é dedicado a investimentos, negócios e empreendedorismo e também notícias que impactam o seu dinheiro. Se você ainda não conhecia, te convido a ficar aqui conosco e ampliar seu conhecimento juntamente conosco. Aproveito também para lhe pedir sua inscrição, pois ela é muito importante para nos ajudar a trazer este e outros conteúdos para o canal. Vamos ao vídeo. Contexto histórico. Para entender a importância de Ebrahim Raisi, é essencial conhecer um pouco sobre o contexto histórico do Irã. Após a Revolução Islâmica de 1979, o Irã passou por grandes transformações políticas e sociais, que moldaram a estrutura de poder atual. Essa revolução foi um marco significativo na história iraniana, derrubando a monarquia secular do Shah Mohammad Reza Pahlavi e estabelecendo uma república islâmica sob a liderança do Ayatollah Ruhollah Khomeini. Antes da Revolução, o Irã estava sob um regime autoritário e pró-ocidente. O Shah Mohammad Reza Pahlavi, que subiu ao poder em 1941, tentou modernizar o país através de uma série de reformas conhecidas como a Revolução Branca. Essas reformas incluíam a redistribuição de terras, a industrialização e a modernização do sistema educacional. No entanto, essas mudanças foram acompanhadas por uma repressão severa contra a oposição política, o que gerou descontentamento generalizado entre várias camadas da sociedade, incluindo os clérigos xiitas, a classe trabalhadora e intelectuais liberais. A insatisfação com o governo do Shah culminou na Revolução Islâmica de 1979. Liderada por Khomeini, a revolução contou com uma ampla coalizão de forças políticas, incluindo islamistas, esquerdistas e nacionalistas. O regime do Shah caiu, e em abril de 1979, o Irã foi oficialmente declarado uma república islâmica após um referendo popular. Este novo governo teocrático foi caracterizado pela combinação de elementos democráticos e teocráticos, onde a autoridade religiosa suprema, o líder supremo, detém um poder significativo sobre as instituições políticas. O estabelecimento da República Islâmica trouxe mudanças radicais para a sociedade iraniana. As leis e instituições foram islamizadas, e a Sharia, lei islâmica, foi introduzida como base do sistema legal. Os direitos das mulheres foram severamente restringidos, e o uso obrigatório do hijab foi imposto. A política externa do Irã também mudou drasticamente, com uma postura anti-Ocidente e anti-Israel, e um apoio declarado aos movimentos islâmicos em todo o mundo. Dentro desse contexto de transformação, emergiram figuras políticas que desempenhariam papéis cruciais no novo governo. Uma dessas figuras é Ebrahim Raisi, que iniciou sua carreira política no sistema judicial iraniano logo após a Revolução. Nascido em 14 de dezembro de 1960, em Mashhad, uma das cidades mais sagradas do Irã, Raisi entrou no seminário religioso ainda jovem e rapidamente se destacou. Durante os primeiros anos da República Islâmica, Raisi começou a trabalhar como promotor em várias cidades iranianas, incluindo Karaj e Medan. Ele ganhou notoriedade em 1988, quando participou de comitês conhecidos como Comissões da Morte, responsáveis pelas execuções em massa de prisioneiros políticos. Esse evento ainda é uma mancha controversa na história iraniana e na carreira de Raisi. Nos anos seguintes, Raisi ocupou vários cargos importantes dentro do sistema judicial, incluindo de chefe da Organização de Inspeção Geral do Irã e, mais tarde, chefe do Poder Judiciário. Em 2021, com o apoio do Supremo Líder Ali Khamenei, Raisi foi eleito presidente do Irã. Sua eleição ocorreu em um momento de baixa participação eleitoral, refletindo um descontentamento generalizado entre a população iraniana. Como presidente,
Raisi enfrenta uma série de desafios, incluindo a recuperação econômica do país, que tem sido duramente atingida por anos de sanções internacionais e pela pandemia de Covid-19. Além disso, ele está no centro das negociações sobre o acordo nuclear iraniano, um ponto crucial nas relações do Irã com o Ocidente. Carreira política de Ebrahim Raisi. A carreira política de Ebrahim Raisi é profundamente entrelaçada com a história recente do Irã e sua complexa estrutura de poder pós-revolucionária. Nascido em 14 de dezembro de 1960, em Mashhad, uma das cidades mais sagradas do Irã, Raisi começou sua trajetória ainda jovem, entrando no seminário religioso para estudar teologia islâmica. Este início precoce no ambiente religioso foi um precursor de sua ascensão dentro do sistema político teocrático do Irã. Raisi ingressou na vida pública logo após a Revolução Islâmica de 1979, que derrubou a monarquia do Shah Mohammad Reza Pahlavi e estabeleceu a República Islâmica sob a liderança do Ayatollah Ruhollah Khomeini. No contexto revolucionário, Raisi começou a trabalhar como promotor público, um papel que o desempenharia em várias cidades do Irã, incluindo Karaj e Medan. Sua carreira judicial rapidamente ganhou destaque. Em 1985, Raisi foi nomeado vice-procurador de Teherã, uma posição de grande responsabilidade na capital do país. No entanto, sua notoriedade aumentou significativamente em 1988, quando foi nomeado para integrar as chamadas Comissões da Morte. Estas comissões foram responsáveis pelas execuções em massa de milhares de prisioneiros políticos, um episódio que continua a ser uma mancha controversa na história iraniana e na carreira de Raisi. As execuções foram ordenadas pelo Ayatollah Khomeini e visavam eliminar a oposição política, principalmente membros do grupo Mujahideen do Povo do Irã, MERC. Apesar da controvérsia, Raisi continuou a ascender dentro do sistema judicial. Ele se tornou o chefe da Organização de Inspeção Geral do Irã, onde foi responsável por supervisionar a aplicação da lei e combater a corrupção. Durante seu mandato, Raisi construiu uma reputação como um defensor rigoroso da linha dura, comprometido com os princípios da Revolução Islâmica. Em 2016, Raisi foi nomeado pelo líder supremo Ali Khamenei para o cargo de chefe da Astan Quds Razavi, uma fundação religiosa extremamente rica e influente que administra o santuário do Imam Reza em Mashhad. Esta posição não apenas aumentou seu perfil político, mas também lhe deu controle sobre vastos recursos econômicos, solidificando sua influência dentro do regime. A ascensão de Raisi continuou em 2019, quando foi nomeado chefe do Poder Judiciário do Irã. Nesta função, ele implementou uma série de reformas visando combater a corrupção e melhorar a eficiência do sistema judicial. No entanto, suas políticas também reforçaram a repressão contra dissidentes políticos e sociais, alinhando-se com a postura linha dura do regime. Em 2021, Raisi candidatou-se à presidência do Irã. Sua campanha foi marcada por promessas de combater a corrupção, melhorar a economia e resistir às pressões ocidentais. Com o apoio explícito do líder supremo Khamenei em um cenário eleitoral com baixa participação e desqualificação de candidatos reformistas significativos, Raisi venceu as eleições com uma margem significativa. Como presidente, Raisi enfrenta desafios consideráveis. A economia iraniana está em crise, exacerbada por anos de sanções internacionais e pela pandemia de Covid-19. A população iraniana está cada vez mais insatisfeita com a situação econômica e a falta de liberdades civis. Raisi também está no centro das delicadas negociações sobre o acordo nuclear iraniano, que tem implicações profundas para a segurança e a estabilidade regional. Internamente, seu governo tem lidado com protestos e descontentamento popular. A repressão contra ativistas e a falta de reformas significativas em termos de liberdades individuais tem mantido uma tensão constante. Sua administração continua a promover políticas conservadoras, muitas vezes em conflito com os desejos de uma juventude iraniana que anseia por maior abertura e oportunidades. Ebrahim Raisi e o programa nuclear iraniano. O envolvimento de Ebrahim Raisi no programa nuclear iraniano é uma questão de grande relevância tanto para a política interna do Irã quanto para suas relações internacionais. Como presidente do Irã, Raisi herdou uma questão complexa e altamente sensível que tem sido um ponto focal de tensão entre o Irã e a comunidade internacional, especialmente os Estados Unidos e seus aliados. O programa nuclear iraniano tem suas raízes na década de 1950, quando o Irã,
sob o regime do Shah Mohammad Reza Pahlavi, iniciou seus esforços para desenvolver tecnologia nuclear com a ajuda dos Estados Unidos como parte do programa Átomos para a Paz. Após a Revolução Islâmica de 1979, o novo governo teocrático inicialmente suspendeu o programa, mas rapidamente retomou seus esforços de desenvolvimento nuclear, desta vez com uma abordagem mais independente e frequentemente clandestina. Nos anos 2000, o programa nuclear do Irã tornou-se uma preocupação internacional significativa. O Irã foi acusado de desenvolver armas nucleares sob o pretexto de um programa civil, o que levou a uma série de sanções internacionais impostas pelo Conselho de Segurança da ONU, pelo EUA e pela União Europeia. Essas sanções tiveram um impacto devastador na economia iraniana. Em 2015, após anos de negociações, o Irã e o P5+1, China, França, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha, chegaram ao Plano de Ação Conjunto Global, JPOA, mais conhecido como Acordo Nuclear Iraniano. Este acordo limitou significativamente o programa nuclear iraniano em troca do alívio das sanções. No entanto, em 2018, o presidente do EUA, Donald Trump, retirou unilateralmente os Estados Unidos do acordo e reimpôs sanções severas ao Irã, levando a uma escalada nas tensões. Quando Ebrahim Raisi assumiu a presidência em agosto de 2021, o JPOA estava em um estado de incerteza. Durante sua campanha presidencial, Raisi criticou a forma como o governo anterior conduziu as negociações nucleares, argumentando que o Irã deveria adotar uma postura mais firme. No entanto, ele também indicou que estava disposto a retornar às negociações, desde que os interesses nacionais do Irã fossem respeitados. Como presidente, Raisi enfrentou o desafio de negociar sob condições econômicas difíceis e uma população cada vez mais insatisfeita com a situação econômica. Sua administração retomou as negociações indiretas com os EUA e os outros signatários do JPOA em Viena, com o objetivo de restaurar o acordo. Raisi deixou claro que sua prioridade é a remoção completa das sanções econômicas, que ele vê como essenciais para a recuperação da economia iraniana. Raisi tem mantido uma postura assertiva nas negociações, insistindo que o Irã não aceitará compromissos que não garantam a remoção total das sanções. Esta posição é alinhada com a visão do líder supremo Ali Khamenei, que tem a palavra final em questões de política externa e de segurança no Irã. Raisi também enfatizou que o programa nuclear do Irã é pacífico e que o país tem o direito soberano de desenvolver tecnologia nuclear para fins energéticos e médicos. Internamente, Raisi tem usado o programa nuclear como um símbolo de resistência contra a pressão ocidental, promovendo-o como um direito inalienável do Irã. Esta retórica é popular entre os conservadores e nacionalistas iranianos, mas também serve para unir a população em torno de uma questão de orgulho nacional em face de adversidades externas. No cenário internacional, a postura de Raisi complicou as relações com o Ocidente. Enquanto alguns países europeus têm se mostrado dispostos a facilitar um retorno ao JPOA, a desconfiança mútua e a falta de garantias concretas têm dificultado o progresso. A administração Biden expressou interesse em retornar ao acordo, mas enfrenta resistência tanto interna quanto do Irã, que exige garantias de que os EUA não se retirarão novamente unilateralmente. Em resumo, o envolvimento de Ebrahim Raisi no programa nuclear iraniano é marcado por uma combinação de assertividade nas negociações e uma firme insistência na soberania nacional. Sua abordagem reflete a complexa dinâmica política interna do Irã e a tensão contínua com a comunidade internacional. Como presidente, Raisi desempenha um papel crucial na tentativa de equilibrar as demandas internas de recuperação econômica com as pressões externas para controlar o programa nuclear do Irã. Seu sucesso ou fracasso nesta arena terá implicações profundas para o futuro do Irã e para a estabilidade regional. Concluímos aqui nossa análise sobre Ebrahim Raisi, o ex-presidente do Irã, e seu papel central no complexo cenário político e nuclear do país. A trajetória de Raisi, desde seus primeiros passos no seminário até a sua ascensão à presidência, é marcada por momentos de controvérsia e desafio. Sua posição firme em relação ao programa nuclear reflete tanto a determinação do Irã em afirmar sua soberania quanto as tensões contínuas com a comunidade internacional. Como líder, Raisi enfrentou a difícil tarefa de equilibrar as expectativas de uma população em busca de melhorias econômicas e maior liberdade com as pressões externas para limitar o desenvolvimento nuclear do país. O futuro do Irã sob sua liderança permanece incerto, mas uma coisa é clara:
Ebrahim Raisi continuará a ser uma figura influente na política iraniana e nas relações internacionais. Esperamos que este vídeo tenha proporcionado uma compreensão mais profunda sobre Ebrahim Raisi e os desafios que ele enfrentou. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar explorando histórias inspiradoras de sucesso e empreendedorismo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Clique no botão de inscrição abaixo e ative as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Juntos, podemos continuar aprendendo e crescendo rumo ao sucesso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.